Boa noite de sabadão, hoje é 7 de agosto de 2021. Seja bem-vindo a mais um Zecast, podcast feito por mim, José Vitor Rocha, onde trago curiosidades, fatos da história e reflexões sobre assuntos pertinentes da nossa vida. 7 de agosto é dia de São Caetano, considerado o padroeiro de várias cidades brasileiras e o patrono do pão e do trabalho, também padroeiro dos gestores administrativos e dos desempregados. Ao longo de sua vida, São Caetano ficou marcado por seus trabalhos a pessoas necessitadas, responsável por abrir asilos e hospitais. São Caetano nasceu em 1º de outubro de 1480 e faleceu em 7 de agosto de 1547, aos 66 anos. 7 de agosto também é Dia Nacional do Documentário Brasileiro. É uma homenagem ao nascimento do documentarista Oney São Paulo, nascido em 7 de agosto de 1936 e que faleceu em 15 de fevereiro de 1978, aos 41 anos. Oney São Paulo foi preso e torturado durante a ditadura militar por conta do seu filme intitulado Manhã Cinzenta. E 7 de agosto também é aniversário do Rio Grande do Norte. A data remete ao fato ocorrido em 7 de agosto de 1501, onde o Marco de Touros foi colocado no território do atual Estado brasileiro. O Marco de Touros é um símbolo da colonização portuguesa, considerado o primeiro marco de posse de terra dos portugueses no Brasil. 7 de agosto na história. Em 1879, foi registrada a maior formação de neve no Brasil, em Vacaria, no Rio Grande do Sul. O município gaúcho chegou a ficar coberto por até 2 metros de neve. Em 1942, nasceu Caetano Veloso, cantor e compositor brasileiro, considerado um dos maiores ícones da música popular brasileira e personagem do tropicalismo entre os anos de 1967 e 1968. Caetano está completando 79 anos hoje. E em 7 de agosto de 2006, foi sancionada no Brasil a Lei Maria da Penha, que defende o combate à violência contra as mulheres. Esses foram os destaques do dia 7 de agosto e vou falar no podcast sobre o poder das palavras na nossa vida. Bom, quando a gente fala sobre palavras, é importante perceber que as palavras elas estão muito presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E pode estar presente de diversas formas, nas trocas de mensagem, nas redes sociais, quando a gente fala com alguém diretamente, através de um texto, as palavras, através da leitura de um texto, através de uma escuta de um programa de TV, enfim, a palavra ela faz parte da vida do ser humano, uma parte essencial da vida do ser humano. E elas têm sim um grande poder, um poder de transformar as coisas e de manifestar percepções sobre algo. Então, quando a gente usa as palavras de maneira equivocada, a gente pode machucar pessoas, pode cortar relações. Ao contrário, quando a gente usa palavras de maneira adequada e boas palavras, a gente consegue ter frutos bons na nossa vida. A gente consegue criar e construir relações saudáveis na nossa vida e de trazer também boas energias, porque as palavras carregam consigo energia. E é importante atentar também que como as palavras muitas das vezes elas manifestam a nossa identidade. Quando a gente está conversando com alguma pessoa e não está fisicamente, só por troca de mensagens às vezes, quantas vezes a gente não fica imaginando aquela pessoa na nossa frente falando com aquelas palavras e acaba percebendo como essas palavras às vezes pertencem às pessoas, É muito comum às vezes a gente dizer, gostei das tuas palavras, porque muitas das vezes as palavras fazem parte de nós, são parte importante da nossa identidade, da nossa personalidade. E agora voltando a falar da questão das palavras e das energias, isso é um assunto que muitas das vezes pode parecer um exagero, parecer uma tempestade em copo d'água, mas sim, as palavras carregam energia. Se a gente fala palavras negativas, a gente
vai carregar energia negativa, e se a gente carrega palavras positivas, vai carregar energia positiva. Então é muito importante tomar cuidado em usar essas palavras negativas, tanto para os outros, para não ferir os outros, para não magoar os outros, para não depreciar os outros, e também com nós mesmos, né? A gente não tem que parar de dizer às vezes palavras, não consigo, ou tu não vai conseguir, ou não dá, isso não é para mim, não sei o que. Isso pode não ser perceptível a curto, médio prazo, mas a longo prazo vai fazer total diferença. Ao contrário de quando a gente usa palavras positivas, a gente vai também trazer positividade para nós e para os outros, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então é muito importante se atentar com essa questão das palavras carregarem energia e cuidar muito bem para que tipo de palavra a gente vai usar na nossa vida. E além de que palavras usar, é também importante a gente se atentar para o como a gente vai usar essas palavras. A maneira, né, o processo pelo qual a gente vai propagar essas palavras, compartilhar essas palavras. Porque às vezes a gente pode ter excelentes ideias, excelentes percepções sobre alguma coisa, mas se a gente não sabe propagar isso, não sabe comunicar, não sabe o como, o modo, às vezes acaba sendo agressivo, às vezes acaba sendo impositivo, preconceituoso, dando um caráter de ordem. A gente pode ser mal, a gente, aliás, provavelmente vai ser mal interpretado e a gente não vai conseguir levar a nossa mensagem, não vai conseguir convencer a pessoa de que o nosso ponto de vista é válido. Então a gente tem que perceber isso. Principalmente quando a gente conversa com pessoas que têm um posicionamento diferente do nosso, que têm uma opinião diferente do nosso, que tenham crenças diferentes das nossas. Porque o como é muito importante, é importante a gente ter muito respeito e ter muito cuidado. E sempre visar a questão do diálogo saudável, né? Baseado na cordialidade, na educação e na serenidade, e não na agressividade. Para que a gente consiga ter esses vínculos saudáveis da nossa vida e, em consequência, isso vai contribuir para que a gente tenha uma vida mais próspera. E para isso a gente precisa buscar conhecimento. Tanto o nosso autoconhecimento, entendendo a nossa identidade, como também buscar entender e compreender, e se colocar no lugar do outro, né? Entender o contexto de vida pelo qual aquela pessoa passou, para que a gente possa usar as palavras corretas. E isso vai muito de uma coisa importante quando se trata de comunicação, que é pensar antes de comunicar. Pensar antes de falar, pensar antes de escrever. Porque isso faz toda a diferença. Quando a gente começa às vezes a gente tem uma ideia, vou escrever tal coisa, vou falar tal coisa. E quando a gente começa a pensar, talvez isso não seja adequado nesse momento, a gente se preserva e muitas vezes deixa de cometer algo que poderia ser bastante prejudicial, não só para nós, mas também para os outros. E especialmente nesse mundo que a gente vive de redes sociais e tal, de escrita virtual, onde a gente não consegue enxergar a pessoa, conversar com a pessoa olho no olho, muitas vezes um ponto mal colocado, uma vírgula mal colocada, uma escrita incorreta, pode gerar uma interpretação muito diferente daquela original que a gente tinha quando escreveu e acabar sendo mal compreendido. Então, é importante a gente cuidar para se manifestar de maneira adequada, para que a gente consiga propagar ideias boas, ideias positivas e que a gente consiga ser bem compreendido e não ferir as outras pessoas e também não ferir a nós mesmos. Porque por mais que pareça exagero, as palavras sim também machucam, muitas das vezes tanto quanto uma agressão física ou até em maior proporção. Então é importante cuidar com essa questão de saber usar as palavras. E, para além de tudo isso que eu falei, as palavras também nos carregam consigo a realidade e nos ajudam muitas das vezes a entender a realidade. Quando a gente pesquisa a etimologia de uma palavra, por exemplo, e a gente vai lá e aprende sobre qual o contexto que aquela palavra surgiu, e qual que era o sentido original que aquela palavra teve, e observa as transformações que aquela palavra foi tendo ao longo da história, a gente percebe o como a palavra nos ajuda a entender aquela realidade, aquele contexto específico daquele momento. E além de ela entender a realidade, ela carrega a história. As palavras carregam a história. Se a gente for ler documentos mais antigos, a gente percebe que as palavras eram diferentes
do que eram hoje. E aquelas palavras refletem muito daquele momento. E as palavras que a gente usa hoje refletem o nosso momento atual. E as palavras que a gente vai vir a usar vai também refletir aquele momento específico. Então, para não ficar também uma coisa muito vazia, eu ficar aqui divagando, enfim, não ir a lugar nenhum, resumidamente o que eu quis trazer aqui foi para a gente se atentar com as palavras e entender o real poder que as palavras têm na nossa vida. A capacidade que as palavras têm de manifestar nossa identidade, de contribuir para estabelecer relações, de muitas das vezes também contribuir para destruir reputações ou ferir as outras pessoas, o quanto as palavras machucam, o quanto as palavras carregam energia consigo mesma, a importância de saber usar as palavras adequadas, mas também a maneira como qual essas palavras vão ser ditas, vão ser escritas, vão ser comunicadas. A importância de buscar o nosso autoconhecimento e entender quais são as palavras que a gente deve mais associar para os nossos desejos, as nossas opiniões, e também se colocar no lugar do outro. Entender o contexto do outro e saber que palavras usar para não ferir aquela pessoa e não machucar aquela pessoa. É importante a gente também cuidar para não ser mal compreendido, saber pontuar muito bem as palavras. Para isso a gente precisa pensar bastante antes de falar alguma coisa e refletir bastante sobre aquela consideração para que a gente consiga ter boas opiniões e poder ter relações saudáveis. E também o quanto as palavras muitas das vezes nos ajudam a entender contextos de vida, contextos de mundo e o quanto que as palavras carregam a história consigo mesmo. Então, isso foi o que eu quis trazer, um pouco aí do poder das palavras que elas têm na nossa vida, sobre vários aspectos, né? Como é de costume fazer aqui, né? Eu acabo sempre indo para coisas diferentes e que ao mesmo tempo também estão associadas, estão conectadas, e muitas das vezes dos assuntos que eu trago também tem conexão com outros que eu já abordei aqui. Então eu espero ter te convidado a refletir sobre o poder das palavras na tua vida, sobre a importância de saber usar bem as palavras e saber usar as palavras corretas, porque um simples detalhe pode fazer total diferença na nossa vida. Então, esse foi mais um Zecast, vou ficando por aqui. Um grande abraço, muito obrigado e valeu!